E aí, galerinha, vim aqui introduzir com vocês sequências numéricas. Como o próprio nome diz, é uma sequência de números. Um pouco óbvio. É uma sequência de números. Então, sequências numéricas, tudo que envolver sequência, tudo que envolver ordem na matemática, trabalha com parênteses. Parênteses. Tudo que envolver ordem trabalha com parênteses. Pensa um pouquinho. Par ordenado é um par. Se ele tem ordem, primeiro o x, depois o y, é porque a gente coloca parênteses. Tirando matriz, que não presta pra nada, tá? Qual que é a matriz da sua cidade? Depois você coloca aí nos comentários. Tudo que trabalha com ordem, coloca parênteses. Por isso que sequência numérica é sempre com parênteses. A maior graça de sequências numéricas, que pode cair nas provas de vestibular, é sempre identificar um termo lá na frente ou mesmo um termo depois que ele para de apresentar os primeiros termos pra gente. Então, quase todas as sequências numéricas seguem um padrão. Existe uma lógica, uma lei de formação. Às vezes eu consigo determinar essa lei, às vezes eu não consigo, que é muito ruim. Tá? Às vezes eu consigo prever os termos lá na frente, mas às vezes eu não consigo. Aqui eu tenho uma sequenciazinha bem simples, uma sequência que eu chamei de AN. Então, lembrou? Quando eu coloco parênteses é uma sequência de números e eu coloco AN para indicar que é o nome dela. Então, esse daqui é o primeiro termo, esse é o segundo termo, esse é o terceiro termo, esse é o quarto termo e assim por diante, enquanto esse daqui seria o AN, o termo que está lá numa posição desconhecida. Essa sequência é bem fácil, não, de achar o próximo termo. 1, 3, 5, 7, 9. Se você não pensou 11, pode desligar o vídeo, não tem mais nada para você aqui. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Essa sequência é bem simples, inclusive, se eu quiser determinar um termo lá na frente, o termo 200, é possível, o do centésimo termo, o termo que ocupa a posição 200, é que eu cheguei até o A4. Se eu quiser determinar um termo lá na frente, o A100, A100 é carne também. Se eu quiser determinar o A200, um termo lá na frente, se eu quiser determinar um termo lá na frente, isso daqui é possível. É fácil de prever o comportamento dessa sequência numérica. Essa daqui é um tipo de sequência numérica onde a gente diz que a lei de formação dela é por lei de termo geral. É fácil prever os termos que estão lá na frente sem listar todos os anteriores a ele. Lei de termo geral. Próxima sequência eu chamei de BN, chamei só para trocar o nome. Ainda assim, um parênteses. Aqui eu tenho o que seria o primeiro termo, B1, B2, B3, B4, B5, BN. Essa sequência, essa chamada sequência de Fibonacci, ela é um pouquinho difícil de prever os termos de ordem muito grande. Você não consegue chegar aqui rapidinho no B20, no B30, no B50. Qual o termo que ocupa a 40ª posição nessa sequência? Essa sequência aqui ela é um pouquinho mais difícil. Aliás, fica de tarefa aqui para você. Vou até pausar o vídeo, pausei. Mentira. Mas fica de tarefa para você tentar descobrir qual é o próximo termo. Esse é fácil, daqui dá um pouquinho mais de trabalho se você nunca viu essa sequência, mas é uma sequência ok também. Existe uma lógica de formação, só que essa lógica de formação desse exemplo, diferente do primeiro, essa daqui eu consigo achar termo a termo. Eu consigo listar o próximo, mas eu tenho dificuldade para pular alguns e ir lá direto para o B400. Eu não consigo fazer isso. Então, ó, essa daqui a gente vai chamar de lei de termo geral, essa daqui a gente vai chamar de lei de recorrência, quando eu tenho que recorrer a um termo anterior, e essa daqui é uma sequência periódicas. Sequências periódicas caem, sim, bastante prova, inclusive tem um exercício classicaço da segunda fase da Unesp, dificílimo porque ninguém conseguia achar o período da sequência. Sequências periódicas é quando a cada ciclo, a cada período de sei lá quantos elementos, ele se repete. Então eu tenho aqui uma sequência, eu quero saber o A803. Então notem que esse é o A1, aí depois vem o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9, o A10. Observem que essa sequência ela é periódica de período 5. O ciclo acontece de 5 em 5, ó. Do A1 até o A5, repetiu, ó. 1, 3, menos 1, 4 e 0. 1, 3, menos 1, 4 e 0. Então essa é uma sequência periódica, também cai bastante em prova de vestibular. 1, 3, menos 1, 4 e 0. Se eu quiser achar o A803, como que eu vou fazer para achar o 803? Eu vou descobrir quantos ciclos completos de 5 acontecerão, quantos ciclos completos de 5, e aí eu vou descobrir que vai ser um desses valores aqui. Nesse momento vai ficar para você fazer, mas a dica é, divide 803 por 5 e observa o resto.
Divide 803 por 5 e observa o resto. Por que por 5, Alex? Porque o meu período é de 5 em 5, ó. A cada 5 eu tenho um período. Ou seja, todos os A que forem múltiplo de 5, vem comigo, ó. O A5 vale 0. O A10 vale 0. O próximo que vai valer 0 é o A15. Depois o A20. Então adivinha só quanto é que vai valer o A800. O A800 vai valer 0. Depois, a partir daí, você termina e descobre quem é o A803 sozinho. Belezinha? Isso daqui foi só uma introdução para sequências numéricas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais leis de formação. Aqui eu tô com um exemplo de lei de formação, lei de termo geral. Lei de termo geral é a mais gostosinha, é a que a gente mais vai usar em PA e PG. Para que serve lei de termo geral? Lei de termo geral serve para eu determinar um termo lá na frente, sem precisar listar todos os anteriores. Normalmente o exercício te dá o começo da sequência e você tem que achar um lá na frente. Então ele te dá os 3, 4 primeiros termos e pede para você o 151. 151 é assim que fala? 151. Isso, esse daí. Acha o termo 200 lá na frente, acha um termo lá na frente. Então, ó, eu tenho aqui um exemplo, isso é só um exemplo, lei de termo geral é uma lei que me permite encontrar qualquer termo lá na frente sem listar todos. Então eu tenho aqui como se fosse uma função, a n é n quadrado mais 2n mais 3. Se eu quiser trocar n por 1, eu vou descobrir o primeiro termo dessa sequência. Então troca todo n por 1, vai ficar aqui a1. Deixa eu esclarecer para você, a gente vai trocar o n aqui, aqui e aqui. A gente vai trocar todo o n por 1. Então, a1 é 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais 3. A1 é 6. A2, troca n por 2, troca n por 2. A2, todo n por 2, é 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 3. 4 mais 4, 8, mais 3, 11. Troca o n por 3, troca o n por 3 lá, trocou o n por 3. 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 3. 9 mais 6, 15, mais 3, 18. E se eu trocar o n por 4? A4, troca todo o n por 4, fica 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, mais 3, 16 com 8, 24, com 3, 27. Eu queria fazer uma observação até agora, então eu não perguntei esses 4 à toa, tem uma malandragem. Volta aqui no primeiro exemplo que eu passei para vocês. No primeiro exemplo, observa que por mágica apareceu somando 2, ó. Apareceu por mágica, é mágica. Sempre soma 2, soma 2, soma 2, soma 2, soma 2. Por isso que essa sequência é fácil de determinar qualquer termo, ou próximo ou lá na frente, porque é só ir somando o mesmo número. Essa sequência é uma progressão aritmética. Volta aqui na nossa. Essa nossa sequência aqui é uma progressão aritmética? O primeiro termo deu 6, o segundo deu 11, o terceiro deu 18, o quarto deu 27. Observa aqui, ó. Daqui para cá somou 5. Daqui para cá somou 7, enquanto daqui para cá somou 9. Quer chutar o próximo termo usando esse rolê da soma agora? Somou 5, somou 7, somou 9. O próximo termo é certeza que vai somar 11. Toda expressão quadrática, todo termo geral que tem cara de função quadrática representa o que a gente chama de PA de segunda ordem. É uma loucura, não tem na teoria, não adianta procurar. Se aparecer um exercício, a gente tenta mostrar para você. Ó, somou 5, somou 7, somou 9, isso daqui acontece quando a minha expressão é quadrática. Toda vez que a minha expressão tiver cara de função afim ou função de primeiro grau, então o que eu tenho aqui é uma PA. Mas nesse momento o que eu preciso te mostrar é que dá para fazer o A1, A2, A3 ou A4, e se eu quiser direto pular para o A10 é possível. Como é que calculo o A10? O A10 é A1, troca o n por 10, fica 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, mais 3, 100, mais 20, mais 3, o A10 dá 123. A vantagem, então, da lei de termo geral, ela é mais gostosa para fazer prova. Se eu conseguir determinar a lei de termo geral de uma sequência numérica qualquer, se eu conseguir fazer isso, aí eu consigo achar um termo lá na frente sem listar todos os anteriores. Essa daqui, a lei de termo geral, ela serve para isso, para eu achar um termo lá na frente sem listar todos os anteriores.